Olá a todos e muito obrigado por se juntarem a nós a mais um treinamento da Synology. Meu nome é Ricardo Macedo, eu sou o gerente técnico de contas da Synology. Nesta apresentação, discutiremos a importância de fazer o backup dos seus dados do Microsoft 365 e também veremos como isso pode ser alcançado usando o software ActBackup da Synology. Começaremos essa apresentação com uma revisão de por que é tão importante fazer o backup dos seus dados da nuvem, uma vez que a própria política da Microsoft estipula que a sua responsabilidade como usuário proteger a integridade do seu ambiente de 365. Depois disso, apresentaremos uma demonstração sobre como fazer o backup dos seus dados do Microsoft 365, incluindo e-mail, sites de SharePoint e arquivos do OneDrive, usando o software ActBackup da Synology, que não tem nenhum custo de licença. Depois que aprendemos a fazer o backup dos dados do Microsoft 365, explicaremos como recuperar seus dados, no caso de um cenário onde seus dados sejam permanentemente alterados ou excluídos. Antes de nos aprofundarmos mais, vamos rever a estrutura de como um plano de backup do Microsoft 365 pode se encaixar no seu dispositivo Synology. Para começar, os usuários da sua organização usarão o Microsoft 365 para criar seus dados, sejam e-mails, site do SharePoint ou arquivos no OneDrive, que serão armazenados no servidor em nuvem da Microsoft. A partir daí, você poderá usar o Synology ActBackup para se conectar à sua conta Microsoft 365 da organização e criar um backup dos dados da nuvem em seu dispositivo de armazenamento de rede, o NAS. Se por qualquer motivo os dados hospedados no data center da Microsoft forem alterados ou ficarem temporariamente inacessíveis, você poderá recorrer à cópia local dos dados do 365 no NAS, e a partir daí poderá acessar ou restaurar os dados no seu estado original. Vamos levar algum tempo para analisar por que é importante manter-se um backup seguro dos seus dados na nuvem em um dispositivo local. Um equívoco comum é que é do trabalho do provedor de Software as a Service, ou SaaS, manter a integridade dos seus dados. No entanto, a própria política da Microsoft afirma que a oferta do Microsoft 365 se baseia em um modelo de responsabilidade compartilhada, em que o provedor de nuvem é responsável por manter a estrutura de armazenamento, mas o usuário é responsável por garantir que os dados não sejam alterados, excluídos ou adulterados de qualquer outra forma que não sejam relacionadas aos servidores onde está o armazenamento dos dados. Vamos analisar o que o seu provedor SaaS é responsável por manter e solucionar problemas. Como qualquer um que tenha lidado com manutenção de servidor, sabe que há uma série de eventos que podem dar errado ao gerenciar um data center. A qualquer momento, pode haver uma falha de disco em um dos dispositivos de armazenamento. É claro que essas unidades normalmente estão protegidas com uma falha completa, usando volumes em RAID. Mas ainda assim é preciso haver alguém em plantão para trocar os discos com falha, substituir por uma nova unidade e garantir que o volume seja reconstruído com êxito. Os servidores em si não são imunes a falhas. Portanto, se um controlador cai, cabe ao pessoal do data center trocar o dispositivo se ele atingir o fim da vida útil ou falhar prematuramente por causa de um defeito. O acesso à internet também é componente crítico de um data center em nuvem. Portanto, o provedor de nuvem precisa garantir que eles possam manter um desempenho consistente entre muitos usuários que se conectam ao site. Além de monitorar qualquer hack em potencial que possam tentar infiltrar a rede e roubar informações confidenciais ou executar um ataque de ransomware. Por fim, desastres inesperados como incêndio ou falta de energia também são uma preocupação quando se trata de manter a infraestrutura de armazenamento. A maioria dos data centers estão estrategicamente posicionados em áreas com menos propensas a esse tipo de eventos, com proteções adicionais, como geradores de energia de backup, para garantir que não haja interrupção, mesmo no pior cenário. Agora que sabemos que um provedor de SaaS é responsável por proteger contra interrupções como falha de unidade, desastres naturais e invasões de segurança do data center, vamos analisar as possíveis ameaças aos seus dados contra os quais um provedor de nuvem não está sujeito a proteger. A exclusão acidental é uma das principais causas de perdas de dados na maioria das organizações atualmente. Isso acontece quando um usuário exclui um arquivo ou, mais comum, substitui um arquivo existente por engano. A maioria de nós já teve isso acontecendo em algum momento em nossas vidas. E a frequência pela qual isso ocorre é ampliada quando o tamanho de uma organização está na casa dos centenas ou milhares de usuários. A política da Microsoft para seus planos mais populares
é arquivar apenas dados que são excluídos ativamente por 30 dias. Passando desse período, não há como um provedor de nuvem recuperar os seus dados. Algumas organizações, como clínicas de saúde ou instituições financeiras, estão sujeitas a regulamentações governamentais que estipulam política de retenção para preservar versões históricas de dados protegidos ao longo do tempo, o que só pode ser alcançado com um repositório de backup adequado. Finalmente, existem casos em que o oposto de uma exclusão acidental pode ocorrer, o que é um usuário mal intencionado pode propositalmente excluir, editar ou criptografar os dados de uma forma que eles não sejam utilizáveis para você. Isso pode ser um hack que tem acesso à sua conta 365, ou pode vir de um funcionário descontente que decide queimar algumas das pontes antes de pedir a demissão. Para ilustrar esse ponto de tentativas de invasão, um estudo recente da Business Wire descobriu que 85% das organizações pesquisadas que estavam usando o Microsoft 365 sofreram violações de segurança de seu e-mail no ano passado. Embora a Microsoft seja responsável por proteger os dados que eles abrigam nos seus data centers, isso não significa que a sua organização esteja completamente protegida contra hackers ou oportunistas que possam estar tentando obter acesso ao seu ambiente 365. Dado que essa ameaça existe, é altamente recomendado que você tenha armazenamento seguro dos seus dados do 365 em um dispositivo local, ao qual você pode recorrer no pior cenário. Agora que entendemos por que é importante manter uma estratégia de backup para os seus dados do Microsoft 365, vamos analisar como implementar um plano de proteção para a sua organização usando o NAS da Synology. Com o ActiveBackup para o Microsoft 365, você poderá fazer o backup de todos os dados da nuvem para cada um dos seus usuários, incluindo os arquivos de e-mail, calendário e OneDrive. Você também pode selecionar gradualmente quais usuários e grupos específicos você deseja fazer o backup. Além dos dados dos seus usuários, você também pode usar o ActiveBackup para arquivar os sites inteiros do SharePoint e comunicações do Teams. O ActiveBackup para o Microsoft 365 oferece suporte ao backup contínuo. O que isso significa? Que todos os dados dos seus usuários serão copiados sempre que uma alteração é detectada no ambiente do 365. Você também tem a opção de fazer o backup dos dados manualmente ou de acordo com uma programação. No entanto, para a maioria das organizações, geralmente é recomendado usar a configuração de backup contínuo. Por isso, garantirá que você tenha uma versão mais recente de seus dados no caso de um erro ou interrupção. Com o ActiveBackup, você também pode fazer o ajuste em sua política de retenção. Você pode optar por manter todas as versões desde quando você implementou o Synology pela primeira vez, ou você pode escolher o número definido de dias que você deseja reter. Finalmente, o ActiveBackup oferece suporte à deduplicação a nível de bloco, o que ajuda a reduzir a quantidade total de armazenamento que o arquivo de backup ocupará no seu NAS. Ok, vamos pular aqui para o DSM, e o que vamos fazer é ir para o menu principal e clicar no ActiveBackup para o Microsoft 365. Então isso vai puxar um console de administração para o ActiveBackup para o Microsoft 365, e a primeira coisa que você vai notar é que você vai ter uma lista de todas as contas que eu fiz do backup. Portanto, esse é um resumo total que mostra o número de caixas de correio, contas de OneDrive, site SharePoint que estão fazendo backup nesse NAS. No lado direito, você pode ver aqui que existe um calendário. Isso vai mostrar se nas últimas semanas seus testes de backup foram bem sucedidos ou não. Se todos os backups foram bem sucedidos, você vai ver uma marca verde. Mas se tiver qualquer erro ou problema, ele vai entrar com um sinal vermelho ou laranja, me deixando saber o que preciso fazer para corrigir o que deu errado nas tarefas de backup específica. Vamos pular aqui para a lista de tarefas no lado esquerdo e vamos clicar em Criar e vamos selecionar Criar uma nova tarefa de backup. Então, aqui é o que faremos se tivéssemos que conectar essa conta Microsoft 365 pela primeira vez no Synology. Precisaremos dos IDs e também da informação do certificado. Há realmente um tutorial no nosso site que explica como obter essas informações. Portanto, não vamos fazer isso hoje, mas você pode encontrar esses tutoriais na base de conhecimento para obter maiores informações como conectar a sua conta Microsoft 365. O que realmente vamos fazer aqui é pular direto para a nossa conta do 365, que já conectei ao meu NAS. E vou clicar para editar e vou ver que o nome dessa conta do administrador é John S., a Synology Test. Vamos rolar aqui para várias guias no topo e mover para a direita, onde possamos dar uma olhada mais de perto nas configurações de política de backup. Então, como falei anteriormente, recomendamos utilizar o backup contínuo, porque isso aproveitará que todas as vezes que seus dados forem alterados ou um novo arquivo for criado, ele começará automaticamente a fazer o backup.
Mas você também pode ter a opção de definir backups manuais se desejar, ou também pode agendar os backups de acordo com a sua necessidade. Se clicarmos em definir horários, aqui você verá aqui as diferentes opções de agendamento. Se você quiser selecionar dias específicos da semana, ou você também pode escolher fazer o backup a cada hora, se quiser fazer o backup todos os dias, todas essas configurações podem ser ajustadas nesse mesmo configuração do backup. Finalmente, olhando na política de retenção, aqui você verá que estou preservando automaticamente os últimos 180 dias dos meus dados. Mas se eu quiser, eu posso clicar em preservar todas as versões e começar a preservar todas as versões dos dados que criei desde quando eu criei essa tarefa de backup. Se você tem uma organização com centenas ou mesmo milhares de usuários, o WatchBackup para o Microsoft 365 tem vários recursos que podem ajudar a gerenciar a complexidade que acompanha uma grande empresa. Para começar, o WatchBackup oferece suporte específico granular de tarefa de backup, não apenas para usuários individuais, mas também para grupos inteiros. Por exemplo, se você quiser fazer o backup dos dados dos arquivos de OneDrive para um corpo docente de uma universitária, mas não quer fazer o backup dos arquivos de OneDrive para os alunos, selecione o backup do OneDrive para o grupo de professores e deixe desmarcado para o grupo de alunos. Você também pode definir a política de descoberta automática para o WatchBackup. Isso significa que quando você adicionar um novo usuário na sua conta do Microsoft 365, o WatchBackup descobrirá automaticamente esse novo usuário e iniciará o backup dos seus arquivos sem qualquer entrada do administrador. Você também pode selecionar quais os arquivos específicos deseja arquivar para esse novo usuário. Por exemplo, talvez queira fazer o backup somente dos e-mails, mas não dos contatos ou do seu calendário. Com o WatchBackup para o Microsoft 365, você pode fazer o backup de mais de uma conta de administrador. Se acontecer de você ter diferentes contas de administrador do 365 em diferentes áreas ao redor do mundo, você pode fazer o backup de todas elas em um único Synology NAS. Você também pode replicar os dados do WatchBackup para um outro dispositivo Synology externo para garantir que suas versões históricas sejam mantidas seguras se houver uma falha no site primário. Tudo bem, vamos voltar aqui para o WatchBackup, para o console de administração do Microsoft 365, e vamos voltar para a conta específica que acabamos de analisar alguns minutos atrás. Você verá que no topo há várias guias que ainda não exploramos. Então vamos dar uma olhada no guia de usuário, e isso vai puxar uma lista de todos os usuários que estão associados a essa conta do Microsoft 365. Então, se eu clicar em qualquer um desses usuários à esquerda aqui, você verá que vai destacar o backup de todos os arquivos, e-mails, contatos, calendários do OneDrive para esse usuário específico. Se eu quiser desmarcar qualquer uma dessas tarefas, eu simplesmente seleciono e desclico. Então, você pode ver aqui que eu não estou fazendo o backup dos arquivos do OneDrive para esse usuário, mas ainda estou fazendo o backup dos e-mails, dos contatos e do calendário. Agora, para fazer o backup dos grupos, é praticamente o mesmo processo. Eu vou rolar aqui para baixo até encontrar a equipe UX-Team, que é um grupo que eu quero fazer o backup, e vou selecionar essa caixa ao lado esquerdo. Você pode ver que está destacado e eu posso fazer o backup de todos os usuários associados a esse grupo, incluindo coisas como caixa de correio do grupo também. Todos eles estão marcados como padrão, mas eu posso optar por desmarcar qualquer um que eu não queira fazer o backup. Para sites do SharePoint, você também pode simplesmente clicar na lista dos SharePoints e selecionar quais os SharePoints que você deseja fazer o backup. E finalmente, para serviço de descoberta automático, onde, novamente, você pode fazer com que o Synology comece a fazer o backup assim que você adicione uma nova conta no Microsoft 365. Para fazer isso, você simplesmente precisa definir as opções aqui nessa caixa de diálogo do Synology para que ele inicie automaticamente o backup dos usuários assim que você adicionar no 365. Nesse caso, você não precisa entrar manualmente e deixar o Synology saber o que você queira fazer o backup. Ele só vai notar que você tem um novo usuário e começar a fazer o backup deles automaticamente. E assim que você escolher isso, todos os seus arquivos que você selecionar que serão backupeados para o Synology. E você também pode fazer isso para novos grupos, novos sites do SharePoint, que você adicionará ao longo do tempo na sua empresa. Agora que sabemos como configurar tarefas de backup usando o Synology para proteger seus dados do Microsoft 365, vamos dar uma olhada de como você pode recuperar e restaurar seu ambiente de nuvem em caso de sofrer perda de dados. Vamos começar analisando os dois tipos diferentes de usuários que podem acessar os dados do backup no WatchBackup para o Microsoft 365. Se você for o administrador do Synology, você terá acesso a todas as contas, além de poder definir as políticas de backup e retenção que analisamos anteriormente. Não é só isso, mas você também teria o acesso às outras contas de Microsoft 365 de outras organizações backupeadas no mesmo Synology. Dito isso, não são apenas os administradores que podem recuperar os dados.
O Watch Backup para Microsoft 365 também tem um portal de web de autorrecuperação para cada usuário de 365 que está sendo backup no Synology. Quando o usuário faz o login nesse portal, ele só verá os dados da conta dele do Microsoft 365. Ele não terá como ver nenhum outro dado de nenhum usuário. A linha de tempo do Watch Backup para Microsoft 365 tem uma interface de usuário intuitiva que facilita a localização e recuperação dos dados para qualquer pessoa. Eles podem rolar ao longo da linha do tempo, na parte inferior da tela, para ver como eram seus e-mails, contatos ou calendários ou até mesmo os arquivos do OneDrive em um determinado tempo. Uma vez que o usuário tem encontrado o arquivo que eles precisam, eles podem restaurar de volta ao local original no Microsoft 365 ou baixar diretamente no PC que eles estão utilizando. Eles podem fazer isso não apenas para arquivos ou e-mail individuais, mas também para contas de correios inteiras, onde podem optar por restaurar a caixa de correio para um novo local, restaurá-la para um local original, ou substituir os e-mails existentes e restaurá-los para um local de origem sem substituir o conteúdo de e-mails na caixa específica. Tudo bem, vamos voltar ao DSM. E em vez de acessarmos o Microsoft 365 administrador que nós mostramos anteriormente, vamos acessar o portal do Watch Backup para Microsoft 365. Você verá que quando você clicar, ele abrirá uma nova janela totalmente separada do DSM. Portanto, o portal de restauração é realmente um DSM separado para o seu próprio serviço autônomo, e você notará que ele só aparecerá o serviço de e-mail de correio do usuário específico. Nesse caso, vamos acessar o e-mail e ver a caixa de entrada para esse usuário. Aqui você vai ver a linha do tempo, onde você pode voltar e acessar um tempo determinado onde você queira fazer o backup. Como eu mencionei anteriormente, você pode usar a linha do tempo e ver exatamente como a sua caixa de correio parece naquele determinado dia. Dessa maneira, fica fácil encontrar o e-mail que você possa acidentalmente ter excluído e em seguida você pode restaurar de volta para a sua conta. Agora, como administrador, nós podemos acessar diferentes usuários. Nesse caso, vamos acessar Jon Snow. Sim, o Jon Snow é a nossa conta do Microsoft 365 e vamos para os arquivos de OneDrive do Jon Snow. Vamos rolar aqui até encontrar a foto que chama Jellyfish. Para fazer a demonstração, vamos pular aqui para a conta do Microsoft 365 do Jon Snow e vamos ver exatamente essa mesma pasta que estamos fazendo o backup. Vamos procurar a imagem Jellyfish e vamos demonstrar o processo de restauração quando a gente exclui o arquivo. Vamos selecionar o arquivo e deletar, e essa imagem se foi. Agora, que imaginamos que esse arquivo foi excluído e nós queremos recuperar, nós vamos acessar o nosso portal do Microsoft 365, procurar a imagem Água Viva e clicar em exportar. Essa exportação vai baixar o arquivo direto no computador que eu estou usando. É quase automática e vai demorar alguns segundos apenas para que a imagem seja baixada. Vou pular aqui para o explorador de arquivos do Windows, onde você verá que na pasta Download aparecerá o arquivo Água Viva. Agora, se quisermos restaurar de volta para o Microsoft 365, direto para a nuvem, clicamos na opção Restaurar na parte superior. Assim, quando eu clicar nessa opção, ele mostrará que vai restaurar esse arquivo num destino específico, nesse caso, Restore 2021. Confirmamos a configuração e em seguida clicamos OK. Isso pode levar alguns segundos, depende do tamanho, e o arquivo voltará ao Microsoft 365. Esperamos um pouquinho. Então, se nós acessarmos agora o Microsoft 365 da conta do Jon Snow, você vai clicar atualizar e você vai ver que na própria página vai ser uma pasta nova, Store 2021, onde o arquivo Jellyfish foi recuperado em alguns segundos. Vamos aproveitar agora e recuperar tudo o que aprendemos aqui nesta apresentação de hoje. Começamos analisando por que é fundamental para a sua organização ter um plano de backup em vigor para proteger seus dados contra a perda dos dados na nuvem. Um provedor de SaaS é responsável apenas por manter o tempo de atividade da infraestrutura, mas não é responsável por manter seus dados protegidos contra exclusão acidental, ataques mal intencionados ou substituição de arquivo. Ter um armazenamento dos seus dados da nuvem localmente também é importante, porque protege você em caso raro de um provedor de nuvem sofrer interrupções, o que pode significar a perda de acesso aos seus dados por várias horas de cada vez. Depois disso, analisamos como você pode utilizar o Watch Backup para arquivar seus dados no Microsoft 365 e o NAS da Synology sem taxa de licença. Falamos sobre as diferenças de opções de dispositivo ao implementar esse software, incluindo configurações de retenções e parâmetros de política de grupo. Por fim, falamos sobre a restauração dos seus dados no SaaS, usando o portal de Watch Backup para Microsoft 365. Que pode ser usado para procurar versões históricas dos seus dados e restaurar arquivos e pastas
no local original dentro do Microsoft 365 ou para um local completamente diferente. Esta apresentação foi focada no Arch Backup para Microsoft 365. No entanto, é importante ter em mente que temos o pacote inteiro da linha de Arch Backup. O Synology suporta backup de SaaS, mas não apenas para o Microsoft 365, mas também para o Google Workspace. O Arch Backup for Google Workspace funciona da mesma forma do que para o Microsoft 365, com a opção de controle para usuários, grupos, um portal de auto-recuperação, backup contínuo com suporte ao Google Drive, contatos, e-mails e agendas. Também temos o nosso pacote Arch Backup for Business, disponível para fornecer opções de backup para PC, servidores, máquinas virtuais, que abordamos em uma sessão de treinamento anterior. Se você quiser saber mais sobre o Arch Backup for Business, assista o nosso webinar Spot sobre continuidade de negócio e recuperação de desastres. Se você estiver dando suporte para uma pequena empresa, também pode considerar a nossa ferramenta para escritório de propriedades da Synology como uma alternativa de serviço para a nuvem pública. Com um único Synology, você pode criar um servidor de e-mail, criar uma solução de compartilhamento de arquivo privada como o Synology Drive, criar calendários, contatos semelhantes aos oferecidos por Microsoft 365, sem o incômodo de taxas de assinatura ocorrentes. Muito obrigado a todos por se dedicar seu tempo e aprender como o Synology pode ser uma solução de backup local para o seu ambiente de Microsoft 365. Por favor, entre em contato conosco a qualquer momento se você tiver dúvidas sobre o Synology Active Backup por Microsoft 365, Active Backup for Business ou Software Office da Synology. Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail sax_sales_latam@synology.com e eu terei o prazer de ajudá-los em qualquer dúvida. Um abraço a todos e espero vê-los novamente no nosso próximo treinamento.